Então, pessoal, eu vou fazer um react bem rápido aqui relacionado a um vídeo que o Tiff havia feito para falar do Nando Moura, né, do Xerando Rola, qual ele havia outra vez se intrometido não, né, nesse caso ele havia protagonizado uma treta, né, se bem que em relação a se intrometer, ele tanto se intromete quanto protagoniza tretas, né, eu acho que essa altura do campeonato todo mundo deveria saber. Eu acho que nem deveria saber, né, cara, porque o ideal pra você castigar esse cheirando rolo aí seria justamente não dar atenção a ele. Mas por outro lado eu até havia pensado que, putz, cara, eu acho que é necessário assim, a gente dar atenção ao Fernando Moura para mostrar pro pessoal que segue ele que ele não vale absolutamente nada, né? Só que também tem aquela questão de ser uma faca de dois gumes, né? Porque por outro lado, ok, alguns fãs até podem se convencer de que o cara não presta, mas por outro lado tem fã, tão fã que vai ficar passando um pano. Tipo na semana passada, quando eu havia conversado com um cara pelo X, né, o sujeito, inclusive a gente estava conversando sobre o debate que ele teve com Paulo Cogos, que ele teve com o Nicolás Ferreira, inclusive pelo fracasso no qual ele havia protagonizado no debate com o Nicolas, onde ele havia sido tratorizado. Inclusive o Arthur Mamãe Falei havia explicitado isso aí para todo mundo na semana passada também. Eu até fiquei de fazer um react sobre isso aí. Não, aí teve cara defendendo ele, falando que o sujeito havia ido bem. Cara, o sujeito havia ido bem no debate com o Nicolas só na cabeça de fã. Só na cabeça de fã. Até por isso que o Regis Tadeu fala que todo fã é um idiota. Sim, todo fã é um idiota. Porque é tipo assim, você pega sujeito lá vendo a sua mulher sendo enrabada pelo. É falar alemão. Não, pelo amante. Aí tu fala, porra, cara, olha só o que tá acontecendo, você não vai fazer nada, você não vai falar nada pra ela, você não vai lá encher os caras de porrada, encher os dois de porrada, né? Aí não, cara, eu não tô vendo isso aí, né? Ele poderia responder pra você, não tô vendo isso aí não tá acontecendo, é uma miragem. É como se fosse isso aí, cara. Sacou? Tá certo que de 6 bilhões de pessoas você sempre vai ter uma que vai gostar de se enganar. Uma que vai falar que você tá errado, enquanto você tá mostrando que o que ela tá vendo é verdade. Não é nenhuma mentira, não é nenhum holograma ali. Mas a pessoa prefere, porra, eu sou fã dele, então, vou dizer que, porra, enquanto tá todo mundo dizendo que o sujeito se deu mal no debate, né? Mas enfim, aí sem mais delongas, vou fazer esse react aqui do Tiff, que inclusive ele teve o seu canal derrubado, possivelmente por denúncias vindas dos MBLoides, do pessoal do MBL, porque se você pegar no YouTube, uma das pessoas que mais desce o malho nesse grupo aí é o Tiff. Certo? Os caras falaram algumas merdas pra ele, eles foram a favor do cancelamento ao qual o Tiff havia sofrido. Sacou? Então eu acho que esses itens aí seriam motivos o bastante o suficiente para o cara ficar descendo o malho diuturnamente nesse pessoal. Até porque também eu acho que pelo fato de você encontrar gente que se põe como de direita e que segue, que acredita no MBL, você tem que desnudar os caras mesmo, né? Você tem que desmascarar eles mesmo. Da mesma forma que acontece com o Nando Moura. Você tem que expor para todo mundo que o cara não vale absolutamente nada, né? Enfim, então é isso. Aqui, ó, os caras. Ó, que legal isso aqui. Quer ver, meu parceirinho, meus parceirinhos? O Mentecacto postou isso aqui, ó. Foi muito valente no tempo do bolso. Hoje a puta não fala nada. Aos vídeos. Pô, eu vi esse post aí do cara lá no X, do tal perfil chamado Mentecacto. Do Nando Moura. Monark vira alcoólatra. Skyrim 2025. Natsukinho mandou R$5. Toca essa aí, Tiff. Obrigado por me entreter e me fazer rir mesmo todo fudido no hospital. Oh, beleza, mano, é nóis. Vou colocar aí, valeu. Bizarro. Falando aqui do Thiago, do Primo Rico, né? Gustavo Lima presidente, a Anitta, 2025, agora vai estar o Grosso, Twitter, Trombadinha,
Esse é o canal. E ele já tinha falado, o Xerando Rola já tinha falado no ano passado, quando ele estava dando a sua opinião sobre o caso Raluca, né, de que utiliza esses assuntos pop aí para no meio falar sobre política e tudo mais, mas de qualquer forma ele se aproveita de tais assuntos pop, para ganhar mais inscritos, certo? Você pega que um sujeito aleatório poderia se deparar com o vídeo dele, com a thumb e tudo mais, né, e o cara ou então é fã ou é hater de tal pessoa que está sendo abordada no vídeo, né? Então ele vai entrar lá, vai querer saber o que está acontecendo, querer saber o que aquele youtuber está falando, é isso. Ele acaba, digamos assim, ganhando dos dois lados, sacou? Mais conservador aí do mundo, né? É isso aí. Aí quando você fala que o cara se vendeu pro algoritmo, se vendeu pra mainstream, virou um Zé Fofoquinha, aí é o... Não, veja bem. Galera falou que ele fez esse vídeo aqui, ó, sobre o Monark, que é uma das coisas mais nojentas aí dos últimos tempos dele. Eu até comecei a ver antes o vídeo do Alta Linguagem sobre ele. Vamos acelerar um pouco. Vamos ver mais ou menos aqui. Alta Linguagem, que tem aquele chamado, cara, eu acho que é Daniel Miorim, né? E aqueles gordões ali são muito sem graças, cara. Não tô falando que eles sejam mau caráter, não. Eles são sem graças, né? Eu até escuto alguma coisinha deles, mas tipo assim, se você comparar eles com aquele pessoal do Distopia, né? O pessoal do Distopia é muito mais engraçado. Cadê a velocidade? Monark, segundo o que contam, seus colegas, pessoas que convivem com ele, caiu no alcoolismo. Agora é um alcoólatra. Sem ter no cu que um periquito voa, vive na maior... Ó, eu já vou até adivinhar o que ele vai falar. Ele vai falar o que ele sempre fala, né? Que ele avisou e que ele... que o Monark foi usado por bolsonaristas. Como se o Monark fosse uma criança, né, de 10 anos de idade e não tivesse opinião própria, né? Como eu já fiz até um vídeo sobre isso, o Monark, ele... Tem muita gente que confunde, né? Aquele bagulho do partido nazi que ele falou lá no Flow com o que realmente aconteceu com ele, né? Aquele negócio que ele falou do partido nazi lá, aquilo ali culminou no quê? Na expulsão dele no Flow e desmonetização do YouTube, ponto. O que vem depois, censura, perseguição, derrubar todas as contas dele de Twitter, de não sei o que, de Instagram, de Rumble, de YouTube, derrubar a conta, a censura total se deve aos ataques que ele fez às urnas e ao STF, né, as críticas e tudo mais. Então é uma questão política, tem nada a ver com o que ele falou no Flow. A galera confunde isso. Cara, pelo que eu me lembro bem, foi o conjunto da obra que fez ele se ferrar, certo? Foi o conjunto da obra, porque eu acredito que se não tivesse essa declaração a qual ele havia feito de que seria a favor da criação de um partido nazi aqui no Brasil, talvez as críticas que ele havia feito ao STF passariam incólumes, cara. Sacou? Eu acredito, eu posso estar enganado, certo? Mas eu acompanhei bem como foi o processo de cancelamento dele e eu acredito que o conjunto da obra havia ferrado o cara. Tanto é que ele resolveu sair do Brasil, né? Até porque se ele estivesse no Brasil ele seria preso, estaria preso até agora, né? Então eu acredito que havia sido o conjunto da obra, cara. Ele fez uma série de coisas as quais desagradaram o mainstream, o establishment, os ratos de toga do STF, sacou? Então eu acho que foi isso aí, cara. Mas enfim. Maior indigência nos Estados Unidos. Mas quem poderia imaginar algo assim? Quem poderia imaginar? Monark, que foi condenado a 1 ano de cadeia por chamar Flávio Dino o Gordola de Gordola. Disse que ele era Gordola e que se estivesse no meio da floresta, os leões o devorariam em segundos. Leões da floresta devorariam Flávio Dino.
e aí pegou um ano de cadeia, e não pode se defender por toda a perseguição que recebe do Supremo Tribunal Federal, porque burramente decidiu comprar para si todo tipo de narrativa mentirosa de bolsonaristas que só queriam ter eles mesmos. Olha isso, mano. Ele praticamente... Ô, cara, olha... Esse cara, ele nem se enxerga. Ele nem consegue ver o que ele tá falando. Tá ligado? Ele acabou de falar que o cara foi perseguido pelo STF e foi condenado à prisão. Pra quem não sabe, o Monark foi condenado à prisão porque ele chamou um político de gordola. E o Nando Moura, ao invés de culpar o STF, culpar o autoritarismo do STF, ele culpa quem? Os bolsonaristas. Porque ele caiu na narrativa mentirosa de bolsonaristas. O Flávio Dino é magro? Cara, eu até vou repetir o que aquele youtuber chamado Wallace Pop havia falado há uns 2 anos atrás, né? E, inclusive, há 2 anos atrás, o Cheirando Rola sempre referia-se ao Bolsonaro de uma forma ruim e tudo mais. Cara, o Bolsonaro não quer comer o seu rabo, cara. Não quer comer. Inclusive, eu até vou aumentar a situação aqui. Pô, por que não chama o Bolsonaro pra logo te enrabar, pra logo acabar com esse trauma na sua vida, cara? Sabe por que, porra, cara? Eu até poderia entender o porquê de tanta gente ainda continuar seguindo esse sujeito, dele mesmo assim ficar repetindo essa cantilena por anos e anos e anos, né? Mas eu acho que para uma pessoa minimamente consciente, ela não ia aguentar, cara. Ela não ia aguentar ficar seguindo esse cara justamente por essa cantilena ficar sendo repetida por anos e anos e anos a fio, cara. É Bolsonaro pra cá, Bolsonaro pra lá. E inclusive as pessoas haviam falado, não lembro se eu acho que foi no X, né? Que em certo momento ele estava sendo pago pelo pessoal do MBL pra ficar falando mal do Bolsonaro e tudo, mas eu creio que ele havia começado com isso aí antes de ter uma certa parceria com o pessoal do MBL, cara, porque não demorou tanto para ele virar a casaca, certo? Então eu creio que naquela época ele ainda tinha, né, uma certa autonomia. Aí depois que veio a amizade, digamos assim, oficial, né, com o pessoal do MBL, ele trouxe alguns candidatos do MBL lá dentro da casa dele, tipo aquele Renato Batista, aquele gordinho lá, né, Renato Batista. Se bem que eu acho que do MBL ele só trouxe ele e o Arthur Mamãe Chupei, né, que dentre esses dois aí tinha um resquício de amizade e tudo. De qualquer forma, o Cheirando Rola, antes ele tinha assim uma autonomia para falar sobre o Bolsonaro. Isso quando ele ainda, digamos assim, tinha virado a casaca, né? Aí depois, como eu havia acabado de falar, que o sujeito havia oficializado a sua aliança com o MBL. Agora que ele se desfez de tal aliança, né, já que ele está contra o Arthur, que faz parte da alta cúpula do MBL, ele continua falando de Jair Bolsonaro, cara, e falando mal. Você até poderia falar pra mim que, mas acontece que ele tem o direito de falar mal do Bolsonaro, ok. Ele pode falar, mas em muitas ocasiões ele fala mentira. Certo? Ele fala mentira. Então, tipo assim, cara, chama o Bolsonaro, né, para ao menos enfiar um cabo de vassoura no seu rabo, cara, para você aquietar, para você superar esse trauma que tem contra o cara. Eu acho que talvez isso aí pudesse dar certo, né? Eu nunca passei por esse tipo de situação aí, cara, mas eu acho que na situação de Cheirando o Rolo, eu creio que daria certo, cara. Pega lá o Jair Bolsonaro em pessoa, metendo um cabo de vassoura no rabo desse anão aí. Aí eu acho que ele vai aquietar, eu acho que ele vai sossegar. Isso é uma narrativa mentirosa? Tá ligado? Então, tipo assim, esse cara já perdeu totalmente a noção da realidade, sabe? Ele quer, basicamente, ele é igual ele fez com o Wilker Leão. Ele quer que todos sejam covardes igual a ele. Que todo mundo se ajoelhe ao STF, que pare de criticar. E o mais engraçado nisso tudo é que o sujeito sempre toma a iniciativa de ir lá importunar as pessoas, né?
de querer propor uma aliança, uma amizade e tudo, é sempre ele, né? Ao menos no que eu ando pesquisando, né? Ele é sempre a primeira, o cara que dá a iniciativa para propor alguma aliança, cara. Quase nunca é o contrário. Aí ocorre que o sujeito não faz o que ele quer, né? Não obedece o que ele manda, aí passa a fazer assassinato de reputações e tudo mais, certo? E o pior é que como esse cara tá mais caricato do que nunca, e ainda mais se você fizer uma comparação com o Nando Moura lá de 2015, 2016, né? As exposições às quais ele faz contra os seus novos inimigos não dá para você levar a sério de forma alguma também, porque o próprio Fernando Rola se colocou nessa situação de gente que não pode se levar a sério. Lá no começo do canal dele você ainda poderia, você que tem um mínimo de consciência, né? Poderia levar, o que não, vou reformular aqui, poderia incutir alguma seriedade na carcaça desse maluco aí, cara, mas hoje, e o pior, porra, tá certo que o sujeito praticamente não tem amigos, né? Um cara antissocial, né? Não vejo nenhum problema se a pessoa justamente opta em ser antissocial. Mas, pô, não tem ninguém desses poucos amigos os quais ainda convivem com ele falando que, olha só, cara, não faz esse tipo de persona, não. Porque, ok, talvez você queira ser levado a sério ainda, mas você vai acabar ficando em baixa conta, né? Com as pessoas justamente sérias, né? Você vai ficar restrito a uma bolha de só agradar essa molecada aí, cara, que te segue, que te dá dinheiro, Você vai acabar se isolando, né? Que foi o que já tinha começado a acontecer quando ele havia virado a casaca, né? Em relação a não ser mais aliado do Jair Bolsonaro, né? Como vocês bem sabem, o cara havia perdido uns 3 milhões de inscritos quando ocorreu essa virada de casaca, e cada vez mais, ano após ano, ele vem perdendo espaço. Eu acho que, inclusive, dá para você encaixar essa estratégia dele de ficar falando de cultura pop, né? Porque se ele só falasse de política, talvez, né, não tivesse sobrevivido tanto como tem sobrevivido hoje, né? E ele criticava bastante o STF. Tem vídeo do Nando Moura pedindo golpe, pedindo intervenção militar, falando que o Bolsonaro tinha que fechar o STF. Vê se ele faz vídeo assim hoje em dia. Se ele fizer vídeo assim, o cara é preso na hora. Só que aí ele quer que todos se vendam, todos virem uma prostituta igual ele. Os bolsonaristas, o poder, a caneta... E o pior é que ele pode sair do Brasil, né, cara? Eu lembro que isso aí foi no ano passado. Ele tinha dito que havia tirado o passaporte italiano, né? Porque se você pegar pelo sobrenome dele chamado Canin, cara, do que eu lembro, ele é francês, né? É tipo assim, franceses que imigraram para a Itália, né? Então, de qualquer forma, ele teria direito aí. Só que eu acho que na Itália, cara, lá essas questões aí de você ser considerado pela consanguinidade, eu acho que o termo não seria isso. Lá é tipo no Japão, né? Se chama jus sanguine, jus sanguine. É diferente daqui do Brasil, onde qualquer pessoa que não tenha uma relação na sua árvore genealógica que referencia ao Brasil, né, que tem alguma pessoa com ligações com o Brasil, ligações naturais com o Brasil, ele tem direito a se naturalizar brasileiro. Agora no Japão e na Itália é diferente, cara. Aqui é jus solis, não sei se a pronúncia seria essa. No Japão, na Itália e em outros países aí é jus sanguine, né? Mas enfim, vamos lá. A caneta perseguidora que Alexandre de Moraes tem na mão para mandar os seus inimigos pro paredão. Essa caneta que você e a turma do MBL comemoram quando persegue os bolsonaristas, né? Sim. Porque vocês têm raiva dos bolsonaristas, né? Porque é o mito, bibibi. Então toda hora que essa caneta do STF é usada contra bolsonaristas, vocês apoiam, vocês aplaudem, né? Então não adianta criticar uma caneta que vocês
hora e meia apoiam também, mano. Todo mundo avisou, meu irmão, você está dançando que nem um maluco no meio de um faroeste de autoritários. Existem formas de você lutar contra esse sistema imbecil, só que de uma maneira mais inteligente. Tipo o quê? Tipo isso aqui? Ficar fofocando todo dia? Fofocando de Gustavo Lima, fofocando de Anitta, fofocando do Thiago, fofocando do Skyrim. É assim? Essa é a... E do que eu vejo desses vídeos dele, né, eu raramente vejo, né, eu confesso aqui, teve um react o qual eu havia feito no ano passado, dizendo que, cara, eu não dá conta de ficar vendo o vídeo desse maluco aí não, cara. Não aguento nem ouvir a voz dele. Mais do que eu tô sacando, ele não desce o malho no governo Lula, cara. Ah, mas ele desce sim, só que acontece que ele é um pouco mais introspectivo se você comparar com Bolsonaro. Então ele praticamente não desce, cara. Porque, mas ele desce sim. Pô, cara, mas ele tem que descer o malho da mesma forma que desce o malho quando fazia com o Jair Bolsonaro. Sacou? Aí sim ele vai ter um resquício de hombridade, cara. Porque até agora não tá tendo. Até agora não tá tendo. Então dá pra você falar oficialmente aqui que não tá descendo o malho no governo Lula. Não tá. Essa é a maneira inteligente? Fofocando de Ana Hickman, fofocando de Raluca. Meu Deus. Existe forma de você dizer exatamente a mesma coisa, só que sem se foder completamente. Eu e o André ficamos lá 2 horas conversando com esse cara. Pareceu que entendeu até no final. Depois, todo mundo sabe a merda que aconteceu. Quem poderia imaginar que algo assim iria acontecer, não é verdade? Então esses camaradas aqui, comentando. Eu não vi mais as coisas dele também. Mas esse camarada aqui no bonezinho, que eu sempre tô fazendo um react dele aqui, sempre aparece um coisa. Mas esse cara que estava com o Biluga? Com o Biluga, e os dois estavam discutindo se financeiramente valia mais a pena ter uma puta ou uma companheira. Não, é a puta que é muito financeiramente muito mais adequada. Eu não tô entendendo essas mocinhas aqui do lado. Como é que vocês... Agora ele tá indignado com esse tipo de discussão. Falou o amigão do Brigadeiro, né? Você vê que ele é assim, né? O Brigadeiro tem o mesmo discurso de transão, ele tem que transar com todo mundo, e transa, e não sei o que, e puta. O mesmo discurso. E trai namorada, e trai não sei o que. Agora, só que ele é muito legal essa indignação seletiva, né? Sujeita a estar num podcast com camarada desse. Então, aí... Eu não sei de nada mesmo. Inclusive eu tô lembrado que os Migtontos tinham dito que esse cara aí, o qual eu não sei o nome, que tem esse podcast aí chamado Redcast, havia só avisado o discurso, né? Porque no começo ele era mais masculinista e tudo mais. Aí é claro que dá pra você entender que pro sujeito ganhar mais dinheiro, pra ele pegar o mainstream, né? Ele vai só avisar o discurso. Certo? Só que ainda assim eu acho que ficam na mente aquela... Não, na mente não, né? Fica na mente do pessoal, né? Que segue ele, de que a mulher é isso e aquilo. E ele conseguiu aí ter um certo sucesso. Eu sei que aquele Ryan Santos tem uma porcentagem das ações aí desse podcast e tudo mais. Só que, né, como eu havia acabado de falar, ainda tem aquela ideia de que a mulher é isso e aquilo. E só que ainda assim tem mulher que frequenta esse podcast, que conversa e tudo mais. Inclusive eu já tinha visto esse vídeo aí, né, onde o pessoal fala sobre o Monark. Não sei se essas 2 mulheres que aparecem nele são funcionárias do Redcast. Não sei se são funcionárias, cara. Mas eu não me surpreenderia se fossem. Certo? Porque até nesse âmbito masculinista você tem mulher, cara. E assim, eu tô lembrado que há anos atrás eu havia visto um site que também era de desenvolvimento masculino, né, chamado Papo de Homem. Só que acontece que esse site aí tinha mulheres escrevendo artigos pro próprio. Tinha mulheres, certo? E eu penso assim, ok, tem gente que se encaixa como sendo um, entre aspas, homem moderno, que não vê problema se as mulheres ajudarem em relação a justamente ter o desenvolvimento masculino, né? Só que quando você pega
o âmbito da seara masculinista, né, tá envolvido questões contra as mulheres de hoje. Então fica meio contraditório você pegar a mulher que tá em um programa, né, em um podcast que fala sobre desenvolvimento do homem, opinando, sendo funcionária. Ou então até mesmo uma que pudesse escrever artigos para o site que também tratava de masculinismo. Fica meio que contraditório, cara. Fica meio que contraditório. Então é por isso que é natural você pegar aí uns migtontos que sejam mais true, né, que sejam pessoas um pouco mais ferrenhas, né, na sua filosofia e que dessem um malho em tais sites. Eu sei que tem migtruxa aí que desce um malho nesse podcast aí justamente pela entrada de mulheres, certo? O pessoal, ele não trata as mulheres como os migtal tratam, então fica numa situação meio que contraditória mesmo, né, cara? Aí acaba dando margem para que as pessoas critiquem, né? Essa porra, me manda essas merdas desse Scott aí. O que essas mulheres estão fazendo no podcast de um camarada desse? Seu amigão brigadeiro já foi várias vezes aí. O que vai acontecer? Ele não vai mais fazendo podcast? Ele não vai mais fazendo podcast? Não. Ah, coitado. Ele não falou que ao que consta são $5.000 por mês. Nossa, coitadinho, eu até eu tô chorando aqui. Vai bem. Olha outra mocinha aqui, rapaz. Esse camarada não era. Eu acho que era. Estava com o Beluga. O Beluga, você sabe, o Beluga sumiu, né? Voltou pro oceano. O Beluga saiu das profundezas do mar e veio nos ensinar de que putas são mais baratas do que companheiras. E aí esses caras estavam juntos, conversando, tá entendendo essas mocinhas se sujeitando, tá num podcast desse. Mas enfim, o mundo é diferente hoje em dia. Eu tô ficando velho, a barba branca, as coisas estão diferentes. Vamos lá, situação do Monarca, continuar. Mais ou menos. Gostado lá, não sei daqui. Não sei quanto aí. Mas assim, a minha maior preocupação é ele tá sozinho, tá depressivo, e sem perspectiva nenhuma de voltar. Nossa, coitado. São regras, eu não sei nem o que fazer. A gente foi lá para os Estados Unidos, gravou o podcast com ele, falou mesmo. Eu acho que essa persona mais engraçada a qual ele faz, né, se os ratos de toque do STF batessem na porta da casa dele, talvez ele fosse justificar lá, só que esse canal aqui é mais voltado para humor e tudo. É uma teoria que eu havia acabado de inventar, né? Talvez ele pudesse falar isso aí para os policiais, né, cara? Sacou? Como eu havia falado de começo, ele tá muito mais caricato, e forçadamente caricato, do que há anos atrás. Na época em que esse cara era bolsonarista, na época que, inclusive, ele resumia fazer o seu canal de reviews de música, de artistas, né, e tudo, certo? Ocasionalmente falava sobre política. Tá bem diferente, hein? Sozinho, ele mora num lugar distante, ele não tem vontade de sair, pegar o carro, a galera que tem brasileiro lá que gosta dele. Só que ele não pega o carro dele. E quando você para pra conversar com ele, o cara só bebe, e seca uma garrafa de uísque. Eu adoro vocês conversando. Caralho. Essa é a realidade. Então, ele é sozinho, solitário e tal. Sério, mas aqui. Tem que ver isso daí, hein? É mesmo? Puta merda. Mas ele me lembrou o pai do Bolsa, lembra? Foda-se uma desgraça, pai. Nova Lourdes foi presa, pai. Uma submetralhadora israelense. Vegana! Foi! Isso aí, hein? Vai, a gente precisa salvar alguém pra levar ela. Um promotor, alguém que conhece um juiz, um advogado. Imagina lá, pai. Preso naquela cela, junto com aqueles malacos, pai. Tá cheio de marginal lá, né? Tem que ver isso daí, hein? Tem que ver isso daí chato, hein? Você imagina, se ele amava fazer isso. É a única coisa que ele amava fazer, ele não pode fazer. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê agora? Se ele dominasse o idioma, ele poderia entrevistar as pessoas dos Estados Unidos. Tem outros canais. Entendi. Mas aí, provavelmente, ele não vamos fazer isso aqui. Ele teve vontade de fazer, fazer um negócio diferente, fazer alguma coisa bacana. Vamos começar, entendeu? Ele não tem essa vibe, mas ele tá na... Sim, deve estar deprimido, né? Puta merda, tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso daí. E o Monarca tratou como inimigo todo mundo que o avisou. Ai, mano, lá vem a porra do avisão, mano. Ai, cara, que tratou como inimigo quem avisou. Porra, bicho, até parece. Lá vem o avisão. O avisão é o seguinte, ele te imputa crime, ele te chama de tudo quanto é nome e depois fala que te avisou. E se você fica puto, se você xinga de volta, aí ele, eu avisei. Todo mundo que disse isso. Ele ia lá, levava Gustavo Gaia, né? Gustavo Gaia, não tem nada a ver com você que tá dizendo, não tem nada a ver com você. Ele sabe, mano, esse idiota, esse mau caráter, ele não consegue entender. Ele sabe disso, na verdade, né? Que ele sabe que o público dele é burro. O Monark, ele sabe que ele poderia
sofrer tudo que ele sofreu. Só que ele pagou pra ver, tá ligado? Ele não quis fazer igual você, virar uma prostituta da mainstream. Uma prostituta da mainstream, é simples. Eu também não quis, eu paguei pra ver. Eu não vou pedir desculpa por causa de piada. Eu não vou me ajoelhar pra essa turma. Eu sei que eu vou perder canal no YouTube, como eu perdi já de novo. E você, anãozinho, comemorou de novo, né? Você tá sempre comemorando censura e tudo mais, né? Só que existem pessoas que não ligam pro dinheiro ao ponto de virar uma prostituta igual você virou. Um Zé Fofoquinha de YouTube, mano. Existem pessoas que tem coisas que ela acredita que vale mais que a grana. Entendeu? Nossa, o cara é um idiota. Ele, avisei. É igual esse negócio dele com o Wilker lá. Ele falando com o Wilker que você vai tomar processo e eu tô te avisando. O Wilker sabe que ele pode tomar um processo. Ele pode perder ou ganhar o processo. Só que o cara tá pagando pra ver. Ele tá arriscando. Ele sabe disso. Aí o dia que o Wilker tomar um processo, o anão vai aparecer e falar assim, eu avisei. Tá, mas todo mundo sabe. Inclusive eu acho que ele foi importunar o Wilker pela síndrome de protagonista dele, né? Porque o Cheirando Rola quer ficar entre os primeiros aí que de qualquer forma, né, entre aspas, e coloca aspas pra cacete nisso, que estão do lado oposto ao do governo, né, e tudo. Então uma pessoa como o Wilker fazendo sucesso, ainda mais o Wilker, ele não sendo necessariamente um bolsonarista, né? Certo, eu acho que inclusive que ele seria mais colocado para centro-esquerda, né, acabaria ofuscando a imagem do Cheirando Rola, né? Apesar de ele já estar colocado, né? Apesar do cara já estar colocado já numa posição de piada, né? De que está sendo escanteado mesmo, certo? Ou então até poderia ser também, né, inclusa, uma intervenção invejosa, sacou? Porque o Cheirando Rola não faz o que o Wilker faz, cara. Ele não sai pra rua, ele sai de vez em quando, né? Mas ele não fica confrontando político. Ele não sai pra rua pra confrontar político, sacou? Ele não faz isso aí. A única vez a qual eu vi do Cheirando Rola confrontando político, isso aí foi lá em 2005, né? Não, 2015. Ele tava inclusive dentro do carro dele, né? Ele foi xingar um cara lá, eu acho que era um candidato do PDT em Imbu, que era o antigo lar dele, né, em Imbu, certo? Ele fez tudo isso aí dentro do carro, ele não saiu do carro, ele não ficou, né, peitando o político lá. Inclusive esse político estava num comício, né, falou que aqui o vagabundo, o Dilma é o caralho, seu vagabundo. Ele ficou falando isso aí dentro do carro. Ele não saiu pra fora. Porque se saísse pra fora, ele iria ouvir também, né? Falou o que quis, acelerou o carro lá e caiu fora. Sacou? Então ele não é de confrontar as pessoas mesmo. Só você pegar aí que quando ele confrontou lá os patriotas, né? Isso aí foi num 7 de setembro, foi do ano retrasado, né? Ele fez isso aí junto com o Arthur Mamãe Caguei. Ele não vai abordar os patriotas sozinho, cara. Até porque é arriscado do cara tomar porrada, né? Mas do pouco que eu vi, eles abordaram muito idosos, né? Eu não sei se isso aí teria a ver com estratégia justamente para não apanhar, né? Mas ele fez um negócio junto com Mamãe Caguei, cara. Ele não fez sozinho. Sacou? Então o sujeito, ele foge do confronto, cara. É só você pegar o que ele havia tido aí um confronto com Mário Schwartzman, que também não. O Cheirando Rola não é da direita, mas o Mário era. Ele era da direita, certo? E ele havia combinado pro Mário ir lá em Imbu para peitar o cara. O Mário já tinha ido lá anteriormente, né? Havia apertado a campanha da casa dele. A mãe dele, a mãe do Cheirando Rola, que havia respondido falando que ele não estava, certo? Aí depois ele resolveu tretar com o Mário de novo. O Mário foi lá, aí segundo o Mário,
né? Quando ele tava para se encontrar com o anão, ele havia avistado o anão ao lado de 2 viaturas de polícia. Aí obviamente deu meia volta e caiu fora, cara. Ô, meu irmão, você acha que esse anão aí tem coragem de peitar algum homem mesmo? Ele sabe muito bem que vai tomar porrada, mano. Ele sabe que vai tomar porrada. Sacou? Então, o Wilker, que é um cara magro, né? O Wilker vai lá e peita político, cara. Já fez isso aí com o próprio Jair Bolsonaro, já fez isso aí com o Randolfo Rodrigues, já fez isso aí com um professor, né, que não é político, né, mas que dissemina a sua ideologia em sala de aula. Então o cara ele vai para as cabeças, ele sai a campo mesmo. Agora o Fernando Rola não, e claro que com essa situação aí, com o sucesso do Wilker, o Fernando Rola talvez tenha se sentido com medo de ser eclipsado pelo cara e pronto. Resolveu querer agregar o sujeito lá, mas da pior forma possível, né, cara? Querendo mandar no sujeito. Isso aí é outra prova de que o Luiz Fernando não sabe lidar com gente, cara. Não sabe lidar com gente. Tem que sair mais de casa, cara. Sacou? Tem que sair mais de casa. Sabe, ele sabia, todo mundo. Você quer o quê? Você quer então que, por medo de tomar um processo, eu pare de falar o que eu acho que é certo? Tá ligado? Então eu tenho que... Então você quer que o monarca não bata mais no STF? Você quer que ele acredite nas urnas? Ou fique calado igual você ficou? Porque você, o Nando Moura, era um duro crítico das urnas eletrônicas. Opa! Quem acompanha o cara das antigas sabe. O Nando Moura era um duro crítico das urnas eletrônicas. Hoje em dia não fala um pio, não fala nada. Aí você quer que... Por quê? Porque ele tem medo de processo, ele tem medo de censura, ele tem medo de ir preso, tem medo de ser desmonetizado. Só que aí ele quer que todo mundo tenha esse medo. Ele quer que todo mundo vire essa cadela que ele virou, né? Não passa de uma cadelinha, mano, do sistema. Tá aqui, ó. É Raluca, é Ana Hickman, é Gustavo Lima, é não sei o que, tá ligado? Tudo aí, ele levou pra frente o argentino do Bananinha, a porra toda, comprou, disse que Bolsonaro iria nos salvar e tudo. Ele comprou completamente. Ele falou, cara, você tá doido, esses caras estão te usando como ponta de lança, mano. Ele ganhou você. Que comprou? O cara é tão canalha, o Monark nem acreditava nesses trem de salvamentos, essas coisas. O Monark sempre foi cético com relação a isso. Ele só... Inclusive ele... E nem preciso falar pra você também que ele desceu ao malho em Jair Bolsonaro, cara. Certo? Era tão cético ao ponto de duvidar das urnas, duvidar que o homem foi à lua, de duvidar um monte de coisa. E qual que é o problema nisso? Rosca que transa mandou R$5,48. E aí, rolha de poço Xbox. Tá falando mal do meu dono? É? Safado. Saiba você que eu transei com ele essa semana várias vezes. É mesmo? A gente transa e você não transa nem com a mão, né? Nós transamos muito. Eu não duvido, não. Você vai se fuder. Mas quem avisa sempre canalha, na verdade? E aí, Monark perguntar pra ele, aí o Igor, é seu amigo ainda? Aqui, ó. Você ainda considera o Igor teu amigo? Tá pensando, né? Isso aqui é falha na memória. Ele é meu amigo. Assim, Vale na memória. outra pessoa muito. Pensei, cara. Por quê? Porque você é um idiota. Porque você é um idiota. O Igor tinha o Flow hoje é uma empresa com mais de 100 e poucos funcionários. Né? O cara conseguiu. Que isso, velho. O cara tá sempre do lado dos lixos, né, mano? Impressionante, né? E eu passar por todo tipo de adversidade que o Monark colocou pra empresa mesmo. Passar por essa merda toda. Conseguir prosperar. E o Monark sempre... Ou seja, esse é o cara que nos momentos difíceis vai ficar do lado do dinheiro e não da amizade. Sim. E ele que ainda quer que o Monark seja amigão, né? É um amigão, né? dobrava a aposta. E aí não considera o cara amigo, por quê? Porque o cara tem família, tem mulher pra sustentar, tem filho pra sustentar, não pode cair nas loucuras de idiota como você. Que acha, eu sou mais idiota que você, eu acho que tem um partido nazista. É isso, porra. Nossa. Então assim, é o cúmulo da imbecilidade, né? E aí ele pensa ainda, será que o cara é meu amigo? Será que o cara é meu amigo? Ou seja, mano, ele tá sempre do lado, ele tá do lado dos canceladores. Ele acha ok censurar uma pessoa por causa de uma opinião. Por mais controversa, por mais
E como falamos, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né, já falamos em live. O Monark, ele não é nazista e em nenhum momento ele defendeu a ideia nazista. Ele defende a liberdade restrita. E o Nando sabe disso, só que ele prefere ficar do lado dos canceladores, né? Ah, olha aqui, nazismo. Ele é muito lixo, mano. Esse cara é muito lixo. Amigo, Que, tu sabe, passou um filme aí na tua cabeça agora. ainda recebe o quê? Ele acha ok cancelar a pessoa, tá ligado? Foda-se, cancelou, mereceu. E é isso aí. Você vê que ele não aponta a injustiça que o Monark sofreu. Ele aponta que, olha aqui você... Pô, mas quem incumbia os seus gados a dar likes em massa em vídeos que criticavam ele, cara, isso aí é pinto. Isso aí seria pinto e algo bastante previsível, cara. E o Cheirando Rola é alguém cancelador, né? Claro, eu não sei se o Tiff tá sabendo, mas, pô, há anos atrás, inclusive, isso aí foi na época em que ele era bolsonarista, né, ainda, né? Cheirando Rola, ele pegava aí um vídeo de gente que criticava ele, né, ele incumbia os seus nandetes, né, a darem dislike em massa ali, cara, sacou? E claro que com isso aí, cara, pelo que eu tô lembrado, o dislike em massa ele faz com que o vídeo pegue menos repercussão, né? Ele acaba ficando esquecido, acaba sendo jogado lá pra baixo. Ele fez isso aí com diversas pessoas, cara. E assim, eu nem preciso falar que não sei se ele mantém ainda, né? Ele mantém alguém ali nos comentários pra deletar qualquer comentário que seja crítico a ele também, né? Pra manter uma espécie de unidade ali, né? É consenso geral que tá todo mundo falando bem do cara, né? Falando bem do conteúdo do vídeo do Cheirando Rola, né? Certo? Então esse tipo de estratégia aí, quem conhece ele de muito tempo sabe muito bem que seriam bastante para ele nem ter a consciência de ficar dizendo para os outros, eu avisei, e se pondo como se fosse uma espécie de benfeitor, sacou? Até porque também o Cheirando Rola não pede desculpa pra ninguém, né? Ele é tipo a Haluca, não pede desculpa pra ninguém, né? Então, cara, mas entra naquela questão da sociopatia, né? O sujeito faz as merdas aí, não tem consciência, né, de que foi algo prejudicial, né, tanto para a imagem dele quanto para outras pessoas. Ele não tá nem aí, cara, sacou? Ele só foge do básico, né? Ele não quer falar mal do governo Mula porque sabe que vai se ferrar, certo? Você se fudeu e não sei o que, e fica só do lado dos caras que cancelou o cara. Aí quando você fala que ele é um canceladorzinho, a galera, tem gente que ainda defende. O cara que tava marcando o YouTube pra me banir. $5.000 de mesada? O cara ainda pensa... 5 mil dólares de mesada. Mesada. Bicho. Os caras já contaram a história do Flow várias vezes. Quando eles tiveram a ideia do Flow, o Monark bancou o Flow. O Flow ficou durante meses sobrevivendo pelo dinheiro que o Monark tinha juntado ao longo da vida dele como youtuber, bicho. A empresa é do cara, mano. O Monark criou o Flow. Olha o que o cara fala, velho. Na tua cabeça agora. Ainda recebe o quê? $5.000 de mesada? Mesada. O cara ainda pensa... Mesada não, bicho. O cara colocou grana na empresa. Se a empresa chegou onde chegou, foi por causa do cara. Doente, mano. Esse é o mesocapitalismo, sabe, o básico? Gostar significa ser amigo. Vai se fuder um porra desse. Vai se fuder um porra. É difícil. Eu gosto do Igor. Eles têm uma intimidade bem grande, diferente das pessoas. O que tem a ver, tá ligado? O que tá fazendo esse showzinho aí? Eles têm um muito bom juntos. Eu acho que... Vai se fuder, mano. Tem que beber mesmo. Bebe. Tá bebendo pouco. Uma garrafa de uísque a cabeça. Bebe mais, porra. Vai se fuder um porra desse, velho. Sucesso pra eles. Poxa, pra ser engraçado isso aí, muito cara. engraçado quando você vê o Nando no canal dele e quando você vê o Nando num podcast, por exemplo. Cara, esses dias eu vi um corte lá ele num podcast lá falando de... Tipo, é pra ser engraçado isso aí de... É pra ser engraçado? Rapaz...
de querendo falar de Jesus Cristo, de perdão. Ele tava falando do PC Siqueira. Ele falando que, eu espero que o PC Siqueira tenha se arrependido, e não sei o que, pra ele se encontrar, e não sei o que, blá blá blá, blá. Mano, fingindo que é um pastor, tá ligado? O santo purificador. Teve um corte que eu vi que ele tava falando do Felipe Neto lá também, do PC Siqueira. Anão de batalha mandou R$5. Nego bancando uma família fazendo entrega de bicicleta. E o cara mete que precisa do podcast porque tem que sustentar a família. KKKK, anão desgraçado. Então, aí Mano, o cara é muito lixo, velho. Ele é muito lixo. E ele falando assim, seria muito bom se o Felipe Neto, ele fala assim, se o Felipe Neto, se o Cauê Moura, se eles se arrependessem de tudo que eles fizeram, e quem sabe a gente pode ser amigo um dia, se cumprimentar. Esse maluco se arrependeu das merdas às quais havia feito desde o começo do canal dele, especialmente na época em que era bolsonarista. Eu duvido, cara. Duvido. O cara fez muita merda, cara. Ele fez muita merda. E o pior é que teve gente bolsonarista, gente que inclusive você divide entre youtubers e deputados, né? Gente que apoiou ele, que ficou passando pano pra isso, cara. Teve gente que solenemente ignorou essas merdas as quais ele havia feito. Eu vou repetir o que havia comentado aqui há anos atrás, né? Tinha lá um cara, um youtuber hoje que ainda é da direita, mas que nunca havia tido uma grama do sucesso do Cheirando Rola, chamado Fábio Clicktime, né? Ele passava pano pra isso aí, certo? E eu havia comentado com ele que, cara, você é minimamente próximo do anão, vai lá falar com... Não, vai lá falar não, né? Você tem que estar ligado no que ele faz, cara. Aí então ele tinha falado pra mim, cara, mas... você tá incomodado com o que ele faz, você vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. É claro que não ia falar porque o anão já tinha o costume de ficar bloqueando os outros, de ficar tirando as pessoas do canal dele, sacou? E claro que eu, estando mais próximo do Clicktime, inclusive eu era inscrito do perfil dele lá no Facebook, né? Claro que você tem aquela facilidade, né? Você tem aquela naturalidade de falar, né, com um cara que está mais próximo de você. Aí, cara, eu desci o malho no Fábio a partir disso aí, né? Já que o cara tava passando pano pras merdas que o Cheirando Rola tava fazendo. Aí pro Fábio fui considerado um agente duplo, que eu faço jogo duplo, né? Aí passou um tempão ainda chupando o saco do Cheirando Rola, aí depois que ele, né, se deu conta, talvez porque eu não vi essa metamorfose, né? Ele se deu conta de que estava do lado errado, estava apoiando um cara que não prestava e ficou descendo o malho nele, né? Por um tempo, certo? Isso aí aconteceu que praticamente a mesma coisa com aquele Autêntico Produções lá, né? Só que o Autêntico ele me bloqueou de uma fanpage dele, né? Onde eu tava lá criticando o Cheirando Rola. Eu até entendo que ele talvez possa pensar que, olha só, a gente não deve criar rupturas, né? Quando a gente tem como aliados influenciadores da direita e tudo mais, eu até, né, poderia entender isso aí. Mas depois que ele viu também que o Cheirando Rola não prestava, ele não desceu o malho, não desce o malho nele, certo? Da forma que deveria descer, né? E da frequência a qual deveria descer. Ele não faz isso aí. Ele perde muito mais tempo que é mesmo se lamuriando pelo Bolsonaro supostamente ter traído eles, né? Esses isentões aí que depois acabaram dando troco no Jair, votando nulo em 2022, né? Do que descendo o malho no Cheirando Rola, do que descendo o malho no pessoal do MBL. O Autêntico Produções não faz isso aí. Ele não faz isso aí. Sacou? Eu acho que só pelo fato de, você não é obrigado a adorar, a ser fã do Jair Bolsonaro, né? Mas você que é da direita, você votando nulo, cara, numa disputa entre ele e o Lula, cara, você quer se considerar como alguém da direita? Você quer se considerar como alguém da direita? Você não quer estar dissociado a ter o mesmo pensamento do pessoal do MBL? Não tem como, cara. Não tem como. Por mais que você esteja iludido, inclusive isso aí é culpa sua também, né, cara? Já que quando você era bolsonarista, você estava levantando o cara, você estava alçando o cara, sacou? A ponto de ficar rejeitando as pessoas que
apontavam alguns defeitos dele. Aí você põe também nessa equação aí, quando você protege os youtubers que também eram bolsonaristas, tipo o próprio Nando Moura, né? Mas o sujeito talvez não tenha aquele reconhecimento, né, de erro. Não, ele vai ficar aí eternamente se lamuriando como um traído pelo Jair Bolsonaro, né? Por mais que o Jair não tenha sido lá aquelas coisas, inclusive quando você pega na situação do Jair, ele enquanto presidente, ele não tinha tanto poder assim, né? Ele teve que ceder bastante para o Centrão, certo? E inclusive ele teve também de sancionar algumas coisas as quais o Jair, se tivesse uma grande autonomia, não sancionaria, né? Tipo a obrigatoriedade das vacinas. Você concluiria que, porra, cara, eu vou votar no cara em 2022, sim. Eu vou votar no cara sim. É só pelo fato de você pegar ele como uma opção, a única opção da direita para ganhar o Lula, porra, eu votaria no cara. Eu votaria no cara. Sacou? Eu votaria no cara. Ontem foi sábado, né? Ontem tava lá o ignorante, né? O Guilherme, né? Inclusive ele faz diversos vídeos por dia. Não sei como é que esse cara sobrevive, mas enfim, isso aí também não é problema meu. Ele havia colocado lá e, bom, ele estava criticando a lei Maria da Penha, e tem que criticar mesmo, mas ele estava, inclusive ele botou na thumb, né, a crítica ao Jair Bolsonaro e a Damares Alves. Aí eu pus lá no comentário que, cara, o Jair Bolsonaro ele teve, infelizmente, que ceder, né, para esse pessoal e para o governo andar. É por isso que eu não fico com essa cantilena aí de, o cara colocou um petista na PGR, e o Aras, ele melou a Lava Toga. Inclusive essas acusações aí, boa parte é mentira. Sacou? É mentira, né? É a mesma coisa de você achar que o Cássio Nunes havia votado pela soltura do Lula. Não. O Cássio Nunes havia sido contra a soltura do Lula. Quem soltou o Lula foi o Fachin. Sacou? E o MBL ele fala o contrário. Não, que o Cássio Nunes ele teve decisão na soltura do Lula. Não, ele não teve, cara. Sacou? E o ignorante tá nesse rancor eterno, da mesma forma que o Autêntico Produções, da mesma forma que algumas pessoas isentonas aí. Eu acho que o ignorante havia votado 22, né? Eu acho que o ignorante havia votado 22. Mas ele mantém esse rancor aí contra o Jair Bolsonaro. Ok, cara, você pode ter esse rancor, mas você, se tivesse aí as próximas eleições, você votaria em quem? Se o Jair for candidato a presidente, você vai votar em quem? Você vai votar nele ou vai votar em outra pessoa que se põe como da direita? Ou então até mesmo você, capaz que não tenha outro representante da direita mesmo. Você não vai ter, cara. Eu acho que você não vai ter. Você vai ter um tucano lá. Vai ter uma pessoa que é neoliberaloide, né, tucanoide, né, tipo quem? Um Tarcísio da vida. Antônia Fontenelle havia falado recentemente aí que votaria no Tarcísio para presidente. Eu acho que ela não está muito a par no que o Tarcísio anda fazendo aqui enquanto governador, né, cara? Porque por mais que tenha a questão da segurança pública aí, a qual ele está dando um jeito, né, mas em outros campos aí ele está capengando, ele está, inclusive só pelo fato dele ignorar solenemente a guerra cultural, cara, já é indicativo de que, pô, eu não vou votar num cara desses como presidente. Para presidente, eu não vou votar. Sacou? Eu não vou votar. Então vocês têm que parar com esse rancor aí, cara, né? Porque, porra, e assim, tem que compreender que o Jair, ele teve que ceder, né, em algumas situações aí, cara. Certo? Eu nunca acreditei que o Jair teria um governo 100% conservador, cara. Então vocês foram inocentes a esse ponto? Vocês foram inocentes? Eu lembro que teve gente aí dizendo que queria que o Jair fosse um ditador. Eu compreendo, cara, eu compreendo, mas, pô, não vai adiantar nada vocês manterem esse rancor contra o Jair, cara. Até porque o primeiro mandato dele enquanto presidente já foi. Sacou? Mas se ele voltar candidato a presidente, vocês vão votar nele ou vão votar em outro cara aí que vocês não têm a certeza de que será da direita mesmo?
ai não sei o que, tipo como se todo mundo fosse o demônio e ele é o Deus. Todo mundo tem que se arrepender de seus pecados. E ele não, ele é o Deus que nunca errou, nunca foi injusto com ninguém, né? E depois que eles se arrependerem, venham até mim. Procura aí, tem esses cortes aí, ó. Procura lá, Nando Moura, PC Siqueira. Foi num desses podcasts aí, velho. Ele é muito lixo, cara. Esse cara é muito lixo. Aí você entra no canal dele, olha aqui. Tem que beber mesmo e não sei o que, bababá. Esse é o cristão, né? Eu vou falar a respeito disso aqui, o que é, cara? Todo respeito, não é que faz falta, irmão. Faz falta todo dia, tem um dia que nós... Esse cara aqui, eu vi esses caras quando eles estavam ali totalmente fudidos, né? Não tinha dinheiro pra comprar um almoço. Foi a primeira vez que eu fui no podcast desses camaradas aqui. Eu fico feliz desses caras conseguirem prosperar. Um país difícil como o Brasil, cada iniciativa que esses caras fazem, todas as vezes, de investimento de grana e tudo mais, os caras criaram mesmo um hub de comunicação. Chamaram lá CEO, que é, sei lá, a pica das galáxias de não sei o que, sei lá. A empresa tá funcionando. O cara não tem só ele não responde só por ele tem responsabilidade da família, dos filhos, dos funcionários, etc. Isso é uma coisa que o Monark nunca entendeu. Aí perguntaram lá pro Igor. O Monark faz falta, cara, mas o... Ai, velho. Eu ia fazer um comentário aqui, mas não vou falar nada, não. O Monark, eu vi que teve um cara ali perguntando, ele volta, qualquer coisa assim, cara. Ó, é só você parar pra pensar 20 segundos, mano. E nem acho que 20 segundos é até tempo demais, com todo respeito, assim cara. Eu já falei 1000 vezes aqui qual que é a relação com como é que é, o que eu sinto pelo Monark, já falei, pô, a gente tem gratidão e tudo mais, tal, não tem ódio, não tem nada. Mas é que assim, olha o Monark, ele tá literalmente nos Estados Unidos, mano, exilado. Não tem como, simplesmente, tá ligado? E eu queria saber o que essa galerinha aí que segue, o que vocês queriam que o cara fizesse, porra? O que vocês queriam que o cara fizesse? De verdade. Não se fuder. O Monark foi o cara que cavou um buraco de merda e de bosta que ele afoga hoje. O cara cavou, todo mundo avisando. Todo mundo que gostava dele avisando. É muita puta vendida, né? Tudo por dinheiro, né, mano? Você vê que todo pensamento desses caras é tudo por dinheiro. É a minha empresa, é o meu dinheiro, é não sei o quê. Não importa a amizade, não importa a verdade. Não importa nada. Só importa a desgraça do dinheiro. Ele fala em prosperar, né? Prosperar financeiramente. Na mente desse filho da puta é só isso que vale, né? É por isso que tá aí, mano. Um cara ranzinza, um cara que tem um ódio no coração, um cara que vai viver assim pro resto da vida. Vai ficar velhinho fazendo a mesma coisa. As mesmas palhaçadas, do mesmo jeito, mesmo ódio, xingando tudo e todo mundo, se achando Deus, egocêntrico pra caralho, e é isso aí, né? Aquele ali é nazista, aquele ali é racista, aquele ali é fascista, aquele ali é golpista, aquele ali é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Existem formas... Com um telhado de vidro do caralho, né? Mas inteligente de você combater essa escumalha. Ele escolheu o quê? A forma mais burra possível, sendo... Cadê o sotaque no destino agora? Não tem, né? É só na hora de fazer gracinha, aí ele vem com sotaque no destino. Canhão de bolsonarista, isso é verdade. Como bucha de canhão pelos revolucionários IAD, que foram em seu podcast incentivá-lo a continuar desafiando o Xandão. Monark é mais um que foi usado e abandonado pelo mito, e depois foi chamado de traidor comunista. Você tá falando? Na verdade, vocês que estão usando o Monark pra atacar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Você vê, né? Ele... Usado e abandonado foi foda, hein, cara. Usado e abandonado pelo mito foi foda, hein. Os caras forçaram pra cacete a barra nisso aí, hein, parceiro. Cara, e do que eu lembro, o Monark, ele nunca se pôs como bolsonarista, cara. São vocês que põem essa pecha nele. Certo? Essa pecha aí, ela vale tanto quanto você falar que a Amanda Vettorado seria bolsonarista, né? Já que eu vi que alguns órgãos da esquerda aí, né, andam fazendo essa associação, né? A Amanda Vettorado não é bolsonarista da mesma forma que o Monark não é. Não são bolsonaristas. Sacou? Mas também é aquele negócio, né, cara? Você não pode ser contra o governo Mula, né? Contra a esquerda, né? Se bem que a Amanda é da esquerda, né? Tô até me repetindo aqui. Que você é posto pelo... Ia falar management. Não tem nada a ver. Que você é posto pelo mainstream como sendo bolsonarista, né, parceiro? Eu lembro que o Monark participou de uma super live, o Jair Bolsonaro, né? O Neymar também,
que ele sim é bolsonarista, é da direita e tudo, mas o Monark sempre se despregou do Jair Bolsonaro, cara. Ah, mas acontece que se fosse assim, ele não teria participado da Super Live, mas ele estava lá, de qualquer forma, estava lá para contribuir, né? Por fora que ele sempre se colocou como uma pessoa independente, cara. É um libertário, né, e tudo, inclusive ele tendo falado o que falou, né, sobre que seria a favor da criação de um partido NASA aqui no Brasil, ele pegou a questão da liberdade de expressão lá dos Estados Unidos, né, que é diferente daqui do Brasil, e claro que o viés libertário fez com que ele também fizesse aquele tipo de declaração. Uma coisa acabou puxando a outra, né? Então foi isso. Nem preciso falar para você que aparentemente a Tabata Amaral, que não era a favor, né, do que ele havia falado, e o Kim Kataguiri, ele que estavam nesse papo aí, né, o qual ele havia soltado isso, eles ficaram pianos, cara. Aparentemente, vendo assim de fora, eles ficaram pianinhos. Até porque eu acho que né, se a Tabata ela fosse a favor, se bobear, ela nem seria candidata a prefeita de São Paulo agora, cara. Porque o pessoal iria ficar martelando isso aí contra ela, né? Eles estão acusando o bolsonarismo de usar o Monark como se ele fosse uma criança. Só que vocês estão usando ele, né? Vocês estão usando o que aconteceu com ele para tentar validar a crítica a Bolsonaro. Mano, vocês estão doentes. Vocês estão doentes. Vocês têm que entender que não é todo mundo que vai baixar a cabeça, que vai ser cadela igual vocês de dinheiro, puta de dinheiro, porra. Tem gente que tem princípios, tem gente que tem convicção do que acredita. Tá ligado? Você pode criticar, e eu, de certa forma, algumas vezes já até critiquei, o método usado. Tá ligado? O método. Às vezes você pode até falar, o Monark foi muito kamikaze e tudo mais e tal, mas é o jeitão dele. É o jeito dele de mostrar a indignação com o que tá acontecendo. Você não precisa ser bolsonarista pra ficar puto com o autoritarismo do Xandão, do STF. Exato. Pra ficar puto com tudo que o Lula tá fazendo. Você não precisa ser bolsonarista. Tá ligado? Agora, você prefere ficar fazendo o quê? É Gustavo Lima, é a Anitta, é Haluca, é a Ana Hickman. É isso que você queria que o Monark fizesse? Era pra isso os seus avisos? Nada disso, não sei de nada. Nada disso, não sei de nada. Eu não sei de nada. Óbvio, né? Então, acabou que esse clipe justamente prova o que eu acabei de falar. Ou seja, os próprios bolsonaristas, vários deles, têm ainda os seus limites ali com relação às críticas a Xandão. Alguns mais, outros menos. Uns meteram o louco. O Monark, ele tem a opinião dele e ele foi kamikaze ali, mano. Meteu o louco mesmo. Falou o que pensava, pra você ver, né? Como a gente fala, né? Meteu o louco, falou o que pensava, né? O Brasil que a gente tá vivendo, né? Em que você falar o que você pensa, vai vir um filho da puta vendido, uma cadela vendida, pra apontar o dedo pra você e falar assim, viu, eu avisei. Avisou o quê? Que era pra calar a boca? Que é pra não falar mais o que pensa? O cara, ele tá lá, velho. Os caras decidiram que o Monark não pode criar conteúdo na internet, pô. Eu sou um cara, velho. Eu vou fazer o quê? Né? Eu faço isso aqui, ó. Eu falo pra você o que tá acontecendo. Agora, eu não posso, sei lá, eu não sou juiz, pô. Não sou nada, entendeu? E é isso que tá acontecendo aqui. O cara tá impedido de criar, tá ligado? É isso. Vai fazer o quê? Não tem como. Vai fazer o quê? Por exemplo. Tá ligado? Não dá. O que vai acontecer? O dia a hora que sair a agenda, vai todo mundo falar comigo que vai dar merda e tá tudo tirando lá. E, assim, e nem vai ser minha escolha, agora a gente já viu rolar antes. Então, cara, não tem nada a ver com lacração, que o Robson tá falando. Tem a ver com o jogo está posto. Mas você falar o óbvio pra varejeira não adianta. Você tá tratando o Monark como se você não fosse humano. Vai se fuder essa galera. Pra puta que pariu. Eu não tenho essa escolha. Eu não sou juiz do Supremo Tribunal Federal, cara. Né? Eu pensei que fosse óbvio. Não é. Você falar o óbvio pra varejeiras aqui nesse país, você as ofende. Não sei o que é pior, se é varejeira, intergalácticos. Eu não sei o que acontece nesse Brasil aqui, mano. Pior que o outro. Imensamente. É isso aí a respeito de Monark, alcoólatra, né? Não foi por falta de aviso, né? Depois se fode. Aí, nossa, jamais imaginaria algo assim. Até lá, os imbecis ficam, vai lá, você é o cara, continua. Jamais imaginaria. Isso aí ele cria o espantalho, né?
É óbvio que ele imaginava. Tanto que ele saiu do Brasil antes de realmente ser perseguido ali, né? Que ele já imaginava o que ia acontecer. Pra você dar conta, quando o cara tá fudido, numa cana ali, puxando uísque toda hora, litros de uísque, maconha, não tem ânimo nem pra levantar, todos esses filhos da puta somem. Todos eles. Todos. Quantos heróis apareceram aqui? Vai lá, aí se fode, vai pra cadeia, tá preso, tá fudido e tal. Todo mundo some. Quem avisa que é o bandido, né? Vou deixar vocês agora também, tá? Com esse aluno. Tomar no seu. É isso aí, bicho. Que isso, cara. Que vídeo, realmente, que vídeo nojento, né? Que cara egocêntrico, cínico, hipócrita. O cara é um merda mesmo, mano. O cara é um merda. Esse cara é um merda. Playboy do Boné mandou 5 reais. Os trejeitos do Nando Moura são histrionicos. Quando não faz humor forçado, ele adora afetar esse ar de seriedade e de indignação. O velho Olavo já alertava a respeito de gente muito indignada com tudo, que se acha juiz do universo. Sim. Cara, ele realmente acha que ele é o Deus, ele realmente acha isso. Eu avisei, eu sabia, eu não sei o quê. Inclusive o Olavo, ele deve ter sacado esse jeito imbecil, hipócrita desse Nando Moura, né? E havia soltado uma crítica, havia falado lá que o Nando Moura, sabendo de política, é tipo algo, né, deixando claro que ele não entendia porcaria nenhuma de política, né, o cheirando rola, claro, né, e talvez isso aí tenha sido uma das coisas, um dos itens aí, as quais fez o anão se revoltar com o Olavo, né, ele tratou de se revoltar com o Olavo e com o Bolsonaro, né. Com o Bolsonaro foi por outras coisas, né? Eu sei que a virada de casaca aqui foi por conta de... inclusive o Gil Diniz havia relatado em uma conversa, em um debate... Um debate não, né? Foi uma troca de gentilezas que teve com o Cheirando Rola lá no Hexa, né? Que ele havia pedido um carguinho para um amigo dele, né? A partir do ponto que o Jair... Não, a partir do ponto não. Quando o Jair havia sido eleito presidente em 2018, né? Cheirando Rola pediu um carguinho, exigiu um carguinho para o amigo dele, isso aí não acabou sendo realizado. Eu acho que pelo fato também do Bolsonaro ter apenas indicado o canal do Cheirando Rola como um dos canais confiáveis aí, ele também havia indicado outros youtubers, né? Deve ter dado a entender pro Cheirando Rola que ele estava sendo diminuído, né, depois de tantos anos aí apoiando o Jair, e tudo mais, e também teve o fato de que ele não queria se ferrar por ter tido seu nome metido no inquérito das fake news, certo? Tava ele, tava o de outros youtubers, estavam o de alguns políticos ligados à direita, aí você pega que esse estado de coisas poderia falar sobre o porquê do Cheirando Rola ter saído do bolsonarismo, né? E assim que saiu, ele passou a descer o malho com força no Jair Bolsonaro, né? Então você pega que teve método, com certeza. É isso aí. Então é isso aí, cara. Encerrou o vídeo, né? Eu também vou aproveitar para encerrar aqui porque chegou um pessoal aqui que vai fazer um piquenique. Enfim, cara, o Cheirando Rola, ele, como o Tiff havia acabado de falar, ele sempre vai permanecer com a sua vida no meio dessa cantilena que ele colocou para si próprio, né? O cara vai envelhecer dessa forma hipócrita, ranzinza pra cacete, dinheirista pra cacete, né? Tão dinheirista que havia perdido a sua dignidade há muito tempo, sacou? Há muito tempo, né? Como eu havia falado aqui, porra, eu acompanhava esse canal aí desde 2015, cara. Quando, isso aí foi lá pra 2017, eu notei que havia muita coisa errada, né? Muita hipocrisia, muita contradição, e eu caí fora. E tiveram canais que me ajudaram, né, entre aspas, a me desprender desse anão, né? Que você pega lá o canal Babalu de Ovo. Ele foi um dos definidores, porque ele, quando descia ao malho, quando apontava essas hipocrisias do anão, tinha tudo fundamento, cara. Tinha tudo fundamento. Sacou? Aí o sujeito tá essa caricatura e vai morrer com essa caricatura aí.
sacou? É uma pessoa infeliz, você entende que é um cara desgostoso com a vida, né? E infelizmente, cara, olha só, tá certo que a mãe dele compactua, é tipo a mãe da Raluca, né? Compactua com as merdas as quais ele faz. Você até poderia falar pra mim que, porra, cara, mas tanto a mãe da Raluca quanto a mãe do Cheirando Rola são pessoas velhas já, né? Elas não têm nenhum poder físico sobre esse maluco, é sobre ela, né? Sobre a Raluca, né? Mas mesmo assim, cara, eu creio que mãe e pai deveriam ter um poder, né? Um poder de decisão, um poder de mando sobre os seus filhos até a morte deles, cara. Por mais que você possa falar pra mim que, porra, mas a gente faz os nossos filhos pro mundo. Ok, mas quando eles fazem merda, de qualquer forma, pode se colocar como se fossem resquícios de que a sua paternidade, a sua maternidade havia falhado um pouco. Porque se eu fosse pai do Nando Moura, e o pior que eu sou o quê? 1 ano mais velho do que ele, né? Mas, tipo assim, se eu fosse pai do Nando Moura, você acha que ele seria assim? Você acha? Nunca, cara. Nunca, isso nunca iria acontecer. Né? E por mais que você possa pensar também que, porra, mas os pais quando vão ser mão de ferro em cima dos filhos, os filhos podem cada vez mais se revoltar. Cara, eu não arredaria o pé, né? Eu não seria doce para com o meu filho no sentido de passar pano para as merdas as quais ele poderia ter feito. Não seria assim. Sacou? Ah, mas você tá falando isso aí porque por enquanto não tem filho, porque se você tiver você vai ser um docinho de coco. Cara, não. Não mesmo, ainda mais você pegando os exemplos de hoje. Boa parte do que você coloca como filhos problemáticos, né, é por falta de um pai presente, né? Ó, tem muita mulher aí que é o que é puta, faz isso e aquilo contra a sua própria vida, né? Tem amizades erradas, sacou? Tem parceiros errados pela falta de um pai. Pela falta de um pai. Aí eu já pego que o erro que poderia ocasionar essa falta de pai, falta também de uma geração anterior que tenha sido decente. Você pega também que poderia faltar, né, o planejamento familiar decente. Você tendo mídia, você tendo establishment, fazendo o possível para que os filhos desandem, para que eles se tornem uns merdas, cara, e para que perpetuem, né, essas características de merda para os seus filhos, né? Você não acha que não falta uma criação dura, cara? Uma criação que ao menos não seja tão permissiva assim? Claro que faltam, cara. Claro que faltam, né? Então, eu lembro que o Cheirando Rola, isso aí foi antigamente, não sei se ele ainda faz isso, ele tinha brigado com o pai, né, e tudo mais. Aí você pega que quando ele faleceu, ele obviamente não, porque a mãe viúva ela pode substituir o pai pelo padrasto, né? Mas eu acho que não foi o caso dele, cara. A mãe dele deve ter criado tanto ele quanto o irmão lá sozinha, certo? Então eu acho que de qualquer forma deveria ter um pai para meter uma rédea em cima desses malucos aí, cara. Porque, e falo esses malucos porque o irmão dele, o Luiz Gustavo, ele compactua com toda essa merda aí, cara. Tanto é que o Luiz, ele advoga pelo Cheirando Rola quando ele toma processo, sacou? Quando ele mete processo, né? Então faltou pai, cara. Faltou pai. Mas você não sabe se o pai deve ter brigado com o filho justamente por essa imposição, por essas rédeas. Cara, eu sinceramente não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Mas seria muito melhor você ter um filho que fosse brigado comigo, mas que eu, enquanto pai, tenha salvado ele de ter essa personalidade de merda que o Cheirando Rola tem hoje, né?
do que ser permissivo, e justamente deixando com que ele tivesse essas características aí, as quais tornaram ele uma piada pro Brasil todo. Uma piada ao menos pela internet, cara, porque aqui fora ninguém conhece ele, né? Ainda ninguém conhece ele. Mas pela internet, ainda mais falando de política, o cara se tornou uma cara, não dá pena de falar sobre o que esse sujeito havia se tornado. Mas ele é uma piada, cara. Ele é uma piada, ele se tornou uma piada.